feliz no dia que ele escreveu esse verso, Soneto de Fidelidade. Realmente, ele estava muito inspirado. Bom, meninos, nós estamos aqui hoje nesse café literário para falar um pouco sobre poesia, ritmos e rimas. Mas antes de adentrar a esse assunto, a gente vai falar um pouco sobre a literatura, no percorrer da história. Como surgiu a literatura? Não tem cuidado. A gente acha que poesia vem assim, de pouco tempo pra cá, né? Mas é muito antigo, né? Eu não faço ideia. Na antiguidade clássica, a literatura designava a arte de escrever letras ou de desenhar letras. Na era medieval, a literatura é sinônimo de gramática. No Renascimento, a literatura designava um conjunto de obras literárias, artística ou a própria escrita médica, a literatura médica era considerada literatura. Médica? Sim, Sério? um conjunto de obras literárias. Não era obrigado a ser obra só artística. As médicas também era considerada obra literária. Obra literária. E a própria caligrafia já ajudava, né? Que era linda. Realmente. A punho, a letra, aquele pinguinho, As aquele, peninhas, né? a peninha, pincel o de jeito tom. de pegar, aquela delicadeza que eles tinham, né? Era bem Na era clássica, a literatura expressava a realidade universal. Já no romantismo, a literatura designava a expressão de uma individualidade, já era o contrário. Na clássica, era algo universal. No romantismo, era algo individual, as emoções, os sentimentos. E na contemporânea, Afrânio Coutinho diz que a literatura é a transfiguração do real. E Ezra diz que a literatura é a linguagem carregada de significados. Muito importante, né, meninas, esse percurso na história, para a gente entender como surgiu a literatura e como ela é considerada hoje, né? Muito interessante. Verdade, a poesia sensibiliza qualquer ser humano. É a fala da alma, do sentimento. E precisa ser cultivada, né? Então, como podemos ver, que desde muito cedo é importante o educador se atentar, né, a cultivar o interesse dos alunos ao ensino da poesia, não só no ensino dos anos iniciais, nem no ensino médio, e sim desde do surgimento, né? Eu acho que assim, o maior objetivo do professor não é transformar o aluno em grandes escritores, grandes poetas, né? Até mesmo porque eu creio que a pessoa nasce com dom. Né? Mas então, o objetivo é transformar eles em leitores aptos a interpretar e compreender o que o autor quer dizer com o verso. Exatamente. Né? A interpretação principalmente, E né? também assim, E não se fazer... atentar, né, assim, a conhecer os autores, porque às vezes o professor passa, mas não se atenta a fazer uma Caracterização. a caracterização do autor. E Né? também assim, fazer com que o aluno não perca a essência, porque desde em casa, na infância, ele já vive com o mundo literário, quando ele escuta a mãe dele cantar as cantigas de roda, as cantigas de niná, trava-línguas. Então a criança ela já está inserida nesse meio poético. Mas sabe por quê? Um dos fatores que acontece isso, o professor não está usando tanto a poesia nas práticas pedagógicas, pelo fato de ele, quando era, né, no caso, quando ele foi educado na educação infantil, não foi utilizado. Por isso que vem se perdendo com o tempo a questão da poesia. Exatamente. Com o passar dos anos, realmente está se perdendo. Saber que a poesia era um dos gêneros literários mais distantes da sala de aula, né? O professor, ele sempre diz que a poesia é de difícil interpretação, é de difícil entendimento. Com isso, ele não traz para a sala de aula a poesia, não traz para que a criança se familiarize, que a poesia é muito importante para que a criança se familiarize, que a partir desse contato que a criança tem com a poesia, que ela vai ter um entendimento, é que ela vai ter uma interpretação. Não sempre ficar alegando que não traz porque a criança não vai entender, porque é difícil de entender. Aí acaba só trazendo para a sala de aula o quê? Os textos em prosa, sempre os mesmos textos, não trazendo esse contato para a criança, que é muito importante desde pequena, a literatura da poesia. Mas é porque também eu creio que a fala é difícil, né? Assim, tem uma linguagem
que é difícil de interpretar. Para Mas criança, A linguagem É poética. mas aí o professor realmente ele tem que trabalhar isso. Acabar com esse estigma, né? É muito bem, isso é a colocação sua. Se já é difícil, por isso mesmo que ele tem que trazer para a sala de aula. Porque já é Tem difícil. que melhorar, Se né, a sempre forma disser de que é difícil, aprendizagem. não trazer aí que vai ficar difícil, entendendo? O professor tem que se atentar a melhorar, né? A forma de aprendizagem dos alunos, constante, assim, da poesia, né? Como também a utilização dos conhecimentos prévios, né? Para o conhecimento prévio, que engloba tudo, né? Sobre o ensino do professor com os alunos. Então, como eu falei anteriormente, né, se os conhecimentos prévios não forem respeitados, aí a compreensão e o entendimento do poema para a criança, ela se perde. Aí, nos estudos que a gente estava fazendo, eu achei um poema muito legal, de Carlos Drummond de Andrade, que eu acho que reflete bem o que a Natália falou ainda há pouco. Eu vou recitar para vocês, né, porque é um verso que eu não consigo decorar. Aí, ó. O nome é Balada do Amor através das Idades, de um livro de Carlos Drummond de Andrade, 5 estrelas, de 2011, página 26. Eu te gosto, você me gosta, desde os tempos imemoriais. Eu era grego, você troiana, mas não Helena. Sai do cavalo de pau para matar seu irmão. Matei, brigamos, morremos. Mas depois de 1000 peripécias, eu, herói de Paremonte, te abraço, te beijo e casamos. Lindo. Eu achei lindo esse poema. Muito lindo. Lindo mesmo. Realmente, esse poema é muito lindo. E outra coisa, a criança só vai compreender esse poema se ele tiver um conhecimento de mundo. De quem ele está De falando? história. De história. Troiana, Helena. Quem é Helena? Se ele tiver um conhecimento na história, da guerra de Troia, se ele entender, se ele tiver esse conhecimento de mundo, é que ele vai entender essa poesia. O conhecimento de mundo, como a Natália falou, é muito importante, né, Miriam? O conhecimento de mundo da criança. Exatamente, principalmente conhecimento de mundo e o seu entendimento, né? Ele tem que repassar esse interesse, essa paixão que eles têm, porque assim, a literatura, ela tem um poder assim envolvente, né? Que a gente se envolve com a história e eu acho que a criança, mesmo sem entender, ela tem como se envolver naquilo e fica bem interessante. O envolvimento da criança, Exatamente. né? Mesmo que ele não entenda, ele se envolvendo. Porque Bastante assim, o interessante. professor trazer, né, para assim, o ensino da poesia é adaptar com o seu conhecimento do dia a dia, né? Porque assim, facilita muito na aprendizagem. A questão de interpretação assim, é um dos fatores que bota mais medo no professor. Até porque eu acho que até pelo fato dele nunca ter sido apresentada a poesia, mesmo quando ele estava estudando, dificilmente era apresentada a poesia, porque você vê que até hoje as práticas também a gente não vê com frequência esse ponto. Aí o que acontece? Por isso que a questão da interpretação fica um pouco esquecida também, certo? Aí como afirma Michelet, frequentemente a interpretação textual dada nos livros e materiais afins tem um caráter impressionista, ou seja, o autor das questões propostas ou dos comentários registram suas intuições e suas expressões sobre o texto. O café tá tão bom quanto a literatura. Ah, esquecemos até de tomar um café. É tão bom falar de poesia. Realmente é muito interessante. Segundo Elias José, ele disse: vivemos rodeados de poesia, ou seja, poesia é tudo que nos cerca e que nos emociona quando tocamos, ouvimos ou provocamos. Poesia é a nossa inspiração para viver a vida. Realmente, poesia é a inspiração para viver a vida. E a escola, ela deve priorizar isso, né? Sempre, como a gente falou, trazendo a poesia para a sala de aula de uma forma lúdica. Trabalhar a poesia na sala de aula de uma forma lúdica, para que a criança se sinta motivado a fazer sua produção também. Sempre ele fazendo referência a outros textos, através da intertextualidade, né? Referência a outros textos, ao contexto do aluno, né? No contexto que está inserido. Sempre fazer essa
forma da criança se relacionar com outros textos, com outra poesia, com outro contexto. Né? Conhecimento. Depende mesmo também, assim, até do próprio interesse do professor. Quando ele está interagindo, quando ele está envolvido, né, a criança se apaixona, ela começa a sentir aquele interesse maior. Porque às vezes o professor ele passa de uma forma, vou passar, vou ler aqui para ele, mas não passa aquele interesse. A criança não está nem, ela fica dispersa, não presta atenção, mas quando ele tem aquele interesse, aquela forma bem intensa, ele aprende. Realmente, ele tem que gostar de poesia também, tem que gostar de trabalhar, né? Se não gostar, passar a gostar. E, como eu disse, a forma lúdica é a melhor forma. Por quê? Porque tira esse caráter de seriedade. E vão aprender poesia, todo mundo ali sério. Não. Trabalhar de uma forma lúdica para que a criança, ela se integre ali, sem nem ver quando ela olhar, ela já está aprendendo poesia, ela já está fazendo seus próprios versos, né? Assim, quebrar alguns estigmas de que a poesia é só para menina. Porque menino ele tem uma certa resistência em aceitar. Muito interessante isso mesmo, É verdade. Eles esse negócio de poesia, que não sei o que, professor, Romance, não vou fazer isso né? não. Não vou fazer isso É não. menininha. Verdade. Os meninos, eles têm essa certa resistência. Conforme Elias José, ser poeta é um dom que exige talento especial, né? Brincar de poesia é uma possibilidade aberta a todos. Então, se todos podemos brincar de poesia, por que não trabalhar a poesia de forma lúdica, né? Isso. Assim, proponho, o professor tem que propor atividades que oportunizem o lúdico, né? As crianças brincarem de forma lúdica, que elas aprendam sem nem perceber, sem exigir tanto, né? Do que vocês trazer o conteúdo e dar ali ao aluno, sem especificar ele o verdadeiro sentido, né? De dar, assim, deixar o aluno solto, né? Para que ele aprenda. E à vontade, Acho que, assim, o professor, ele para iniciar um trabalho, ele primeiro deve fazer uma sondagem do que o aluno gosta. Verdade. Quais músicas, tipo de filme. Então, ele conhecendo esse mundo em que a criança gosta, é mais fácil dele selecionar atores para trabalhar a poesia. Realmente. A partir do que o aluno já quer. a partir do Mas também não pode se ater só à vontade do que ele quer, não. Exatamente. Porque, assim, o professor tem que introduzir autores novos. Fazer mediação. Justamente, para o aluno também poder conhecer outras coisas que ele acha que só tem aquilo, que só vai gostar daquilo. Então, tem que introduzir outros atores. Aí, assim, acho que uma outra dica também é tirar de dentro da sala de aula. Levar para um ambiente mais, uma biblioteca, uma aula de campo. Levar assim para a área externa da escola, normal. Justamente, porque assim, fica ali na sala, sentadinho, todo mundo, ou senão naquela roda de conversa. Às vezes tem hora que ele enche o saco, não quer. Aí você levando para um outro ambiente, ele possa assim, interagir mais com a aula também, né? É verdade, através da leitura, da poesia, assim, e tem algumas propostas que podem ser feitas, de atividades com interpretação e, assim, de forma com que, exatamente, com leitura, objetivas, já que um interpreta de uma forma diferente. Porque, assim, um interpreta de um jeito, outro já interpreta de outro. Vai depender muito da consciência da criança, né? Mas até que seja de uma forma coerente. E eles podem interagir sobre o que cada um entendeu, né? Brincando, né? Brincando. E em um ambiente diferente, né? Não só a Porque sala de na hora que aula. você impõe alguma coisa, já torna muito Já se chato. torna chato. Se torna chato e tem a criança não gosta de resistência, impor né? Resistência. Outra coisa, é bom também, até para estimular a questão da poesia, ter um mural, certo? Na sala de aula. Tipo, para cada um trazer sua poesia, pesquisar sua poesia e trazer semanalmente. Fazendo a pesquisa e até desenvolver o interesse, né? Por algum ator, por alguma história. Verdade. Além disso tudo que vocês falaram, é interessante também, na sala de aula também o professor propôs, quando for recitar poesia, propor um momento de recitação de poesia, de acordo com o que estudaram, né? Colocar um fundo musical, para que as crianças possam recitar poesia, com almofadas no chão, para que a criança sinta num ambiente Sinta-se à vontade. à vontade, um ambiente
menos rígido, né? Um ambiente mais que estimula a sensação da criança, da imaginação, né? Um fundo musical, que eles façam recitação de poesia. Isso é muito interessante na sala de aula também. Eles façam Na sala de aula ou até fora, como Até você fora, falou. né? que eles façam a interpretação assim, não faz de conta, né? Que facilita muito eles interpretarem a poesia deles, né? O professor se atentar a isso também, né? É porque é interessante também trabalhar a poesia de forma interdisciplinar, né? O desenho também, ele é um ótimo método para trabalhar tanto a língua portuguesa como a arte. Por quê? Você pode propor aos alunos que façam um desenho e a partir desse desenho eles criam uma poesia, Seu versos. né? E ali entre eles mesmos, depois eles vão, olha, esse aqui é o desenho que eu fiz, você acha que essa poesia, ela condiz com esse desenho? Proporcionar um momento de brincadeira entre eles, né? Exatamente. Aí depois isso pode ser levado para a escola, um mural, alguma coisa assim. Isso. Porque eles aprendem em conjunto e de uma forma bem interagida, né? Eles interpretam e compreendem as poesias, tendo elas como uma ligação de ideias entre eles, né? Esse trabalho exige que o aluno descubra qual o tema apresentado na poesia, porque ele descobrindo, né, ele vai conseguir, né, desenvolver aquele interesse. Álvares de Azevedo, ele dá um exemplo de trabalhar a poesia como uma forma de teatro. Então, uma pessoa lê e uma outra interpreta o que ele está lendo, né? O teatro vivo. Aí até achei um soneto que eu achei muito bonito também, eu vou ler para vocês. Pálida, à luz da lâmpada sombria, sobre o leito de flores reclinada, como a lua por noite embalsamada, entre as nuvens do amor ela dormia. Era a virgem do mar, na escuma fria, pela maré das águas embaladas, era um anjo entre as nuvens da alvorada, que os sonhos se embalava e se esquecia. Era a mais bela, o seio palpitando, negros olhos e pálpebras abrindo, formas nuas no leito resvelando. Não te rias de mim, meu anjo lindo. Por ti, a noites eu velei chorando. Por ti, nos sonhos morrerei sorrindo. Eu achei lindo. Morbidamente lindo, né? Então, assim, para Álvares de Azevedo, essa poesia, o soneto, ela pode ser narrada do eu lírico. Uma pessoa fala e a outra interpreta. É uma ideia de aula também, né? Realmente. Verdade. E o que acontece muito, que a gente vê, é assim, que os professores trabalham muito a poesia em datas comemorativas, né? E isso não é bom, porque se torna cansativo, né, para o aluno. Você tem outros meios de apresentar a poesia para os alunos, sem forçar aquela data comemorativa, né? Possibilitando que o aluno conheça a poesia na dança, que ele tem várias poesias que realmente traz o interesse aos alunos, né? Que tem um poema que eu gosto muito, né? E trouxe até para recitar com vocês, que é da menina, né? Esta menina tão pequenina quer ser bailarina. Não conheço nem dó nem ré, mas sabe que fica na ponta do pé. Não conheço nem mi nem fá, mas inclino o corpo para cá e para lá. Não conheço nem lá nem si, mas fecho os olhos e sorrio. Roda, 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 com os bracinhos no ar e nem fica tonta, nem sai do lugar. Põe no cabelo uma estrela e um véu e diz caiu do céu. Esta menina tão pequenina quer ser bailarina. Mas depois esquece todas as danças e também quer dormir como as outras crianças. Então quer dizer que é uma forma, né, lúdica de você passar poesia. Essa poesia de Cecília Meirelles, né? Eu já havia escutado essa poesia muito linda. Eu ia falar agora. ia falar que era de Cecília Meirelles, né? Então, assim, é uma poesia que você também trabalha assim o movimento, né, do corpo, de forma lúdica, você explora outras coisas na criança, né? Nota musical, movimento de corpo, né? Que enriquece o ensino da poesia às crianças. A poesia também pode ser trabalhada com produções de texto.
como no caso a poesia de Manuel Bandeira, o escritor do modernismo, né? A questão da poesia é o bicho que retrata um pouco da desigualdade social. Outro ponto que eu também gostaria de ressaltar é que a poesia não precisa ser necessariamente trabalhada apenas nas aulas de português. A gente pode trabalhar ela também na aula de história, geografia. Eu vou citar uma de arte, né? Como eu de falei, arte, né? Porque você está isso. explorando o ensino. Outros campos, né? Eu trouxe até para vocês uma poesia, eu trouxe até para citar para vocês uma poesia, Tudo a ver com a certo? história. Que a gente pode trabalhar ela nas aulas de história, certo? Muito bom. Pois é. Ótima ideia. Vou até falar. Pense nas crianças mudas telepáticas. Pense nas meninas cegas e inexatas. Pense nas mulheres rotas alteradas. Pense nas feridas como rosas cálidas. Mas, não esqueçam Pra brilhantar a nossa da papel rosa literário. à rosa. Da rosa de Hiroshima. A rosa hereditária, a rosa radioativa. Estúpida e inválida. A rosa com cirrose, a antirrosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. No caso, essa aqui a gente pode trabalhar nas aulas de história, citando um pouco sobre a história da bomba de Hiroshima, que Trabalha a história mesmo. justamente. Quer dizer que a própria poesia pode trabalhar a bomba de Hiroshima. Muito interessante, né? Como as aulas podem se tornar ricas. Porque as crianças hoje não conhecem história como a gente conheceu. E né? como a gente a vê, história né? não é trabalhada como antigamente. Chega lá um E livro como de foi história. feito aqui, né? O que é que foi? O que aconteceu na Guerra de Canudos? Quem foi? Quem foi Tiradentes? Eles não trabalham Mas história quando para como para isso, pensar, né? realmente, a geografia e história tem tudo a ver com a literatura. Era mais fácil trabalhar com essas duas do que até português, eu acho. Seria mais leve para as crianças, né? Era um pouco mais, né? Gente, Diferenciado. é verdade. Diante de tudo isso, a gente percebe que não há mais desculpa, né? Para dizer que não vai trabalhar poesia, porque a criança não sabe, porque é difícil, porque poesia a criança não vai entender. Isso não tem mais desculpa para falar isso, gente. Realmente, diante do estudo que a gente fez, diante de todos os autores que a gente leu, a gente concluiu que o quê? Que a poesia é importante. Todos têm capacidade de entender. Basta o professor, ele tem interesse de trazer para a sua sala de aula. Como é que o aluno vai entender se ele não trouxer? Se ele sempre ficar com essa desculpa, não, a criança não vai entender e não trazer. Como vocês todos disseram, a poesia oportuniza tudo isso, o conhecimento de várias áreas, né? O conhecimento, além de desenvolver a sensibilidade, a imaginação. A poesia engloba muitas ele compreende a poesia. E através de compreender a poesia, ele abrange também o conhecimento dele. Quer dizer que é uma troca, né? Não há mais desculpa para dizer, nós como futuros professores, tem que ser Diferente, né? Projeto, né? Trabalhar com projeto de Cecília Projetos Meirelles. literários, né? Projeto literário. Vamos trabalhar com Cecília Meirelles. Aí depois Monteiro Lobato. E adiante, né? Ainda tem uma contação de história. Gente, eu trouxe uma história. Ah, sim. Finalizar também. Quem vai querer contar a história? Vocês preferem Rapunzel ou Chapeuzinho Vermelho? Tem duas opções aqui. Ou tem aquele livro lá, olha aí, Miriam. O mundo inteiro. Quer contar, Miriam, essa história? Eu acho que esse Rapunzel tem tudo a ver, né? Rapunzel? Acho que sim. Tem duas páginas. Gente, como a gente já conhece a história de Rapunzel, né? A gente vai aqui falar um pouco sobre a Rapunzel, né?
Era uma vez. Vocês querem ouvir também? Se quiser, pode vir pra cá. Era uma vez um casal que eles desejavam muito ter um filho. Muito mesmo ter um filho. Só que eles precisavam a mãe estava muito fraquinha. A mãe de Rapunzel estava muito fraquinha. Eles precisavam comer uns rabanetes para ficar mais forte. Só que o que eles fizeram? A mãe desejou comer rabanetes. O pai da futura menina, né, vendo o desejo da mulher, foi colher rabanetes no terreno vizinho. Mas diga de quem era esse terreno, assim, esse local, essa horta. Da bruxa. Era de uma bruxa. A bendita bruxa. A bruxa falou assim: eu dou os rabanetes, mas com uma condição, que quando sua filha nascer, você vai me dar a sua filha em troca dos rabanetes. Ou ela trocava e ia assim ficar com desejo e não ia comer rabanetes, Ela poderia ou comer. ou ela ia dar a filha dela em troca. O pai combinou: eu dou minha filha em troca. O tempo se passou e a bruxa sempre olhando se ela conseguia ter a bebê.